Graças e paz, irmãos. Graças e paz, irmãos. Amém. Agora foi. Com a ajuda do Senhor, que gostaria de terminar hoje o que comecei a falar, né? Não sei precisamente quantos domingos atrás, porque nós tivemos alguns intervalos, mas Deus é bom e Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Há no meu coração, irmãos, uma carga a respeito do assunto que eu tenho falado na parábola do semeador, e nós vamos ser mais diligentes hoje por conta do nosso tempo. Então não vou fazer uma revisão, né, do que já falamos anteriormente, para nós ganharmos mais tempo. E peço que os irmãos tenham realmente assim, o máximo de atenção, porque o Senhor, irmãos, Ele tem capacidade de ministrar muito mais aos nossos corações quando nós estamos realmente quietos e com nossos corações abertos para ouvirmos a Sua palavra. E essa parábola do semeador, nós precisamos nos atentar a ela, precisamos meditar sobre ela, gastar tempo diante do Senhor, porque ela é tão urgente, tão necessária para os nossos dias, que é como se o Senhor, por meio dessa parábola, Ele está nos trazendo instruções claras, nos mostrando qual que é a maneira pela qual Ele deseja em que os nossos corações respondam a tudo aquilo que Ele tem trazido a nós. E se nós não nos atentarmos, irmãos, diante do Senhor, para que possamos entender isso no nosso espírito, nós podemos continuar caminhando ano após ano e termos as nossas vidas, talvez de aparência ou de forma religiosa, ou qualquer nome que você queira dar, mas serão vidas que não estarão respondendo os anseios do coração de Deus. E principalmente no dia em que vivemos, nós precisamos muito da ajuda do Senhor, para que diante de tantas vozes a gente consiga discernir a voz do Senhor e responder a ela. Ao longo da história da igreja, infelizmente, muitas coisas, eu acho que nós precisamos voltar aos pés do Senhor e fazermos algumas perguntas. Senhor, será que é mesmo dessa maneira que nós aprendemos isso? Muitas coisas, irmãos, que ao longo do tempo, na história da igreja, elas nos foram ensinadas, e muitos de nós pegamos como que se fosse palavras repetidas de outros, e essas coisas elas vão ficando na nossa mente, e a gente às vezes quer viver a vida cristã baseada apenas nas informações que recebemos ao longo da nossa caminhada cristã. E isso é tão perigoso, porque o tempo vai passando e nós vamos vivendo como que se fosse algo real, mas na nossa realidade não é. O tempo vai passando e a gente tem o esqueleto, né, digamos assim, a gente tem a matéria, a capa daquilo que seria uma realidade, porém, nós fazemos isso porque conhecemos apenas, mas não há realidade no nosso interior, não há experiência, não há vida, e simplesmente vamos seguindo, enganando a nós mesmos e enganando aos outros. E
Eu conto uma experiência para minha vergonha. Eu lembro que teve uma época que eu queria ler muito os livros que principalmente os irmãos não indicavam que deveríamos ler. Aqueles livros mais profundos, que falam da vida interior, né? E eu tinha muita curiosidade, e eu falava, não, eu quero ler esse livro, e aí eu nem vou citar nomes aqui para, de repente, despertar interesse, talvez em alguns, mas eu comecei a ler muito desses livros, e por um tempo, irmãos, tudo aquilo que você vai lendo, como eu disse, não é uma realidade na sua vida, mas você vai adquirindo de alguma forma aquelas informações, e você vai olhando para os outros, você vai vendo atitudes erradas nos outros, e você vai julgando as pessoas, mas baseado apenas naquilo que você ouviu, que você recebeu, naquilo que você de alguma forma leu e adquiriu aquele entendimento. E você vai fazendo com que a sua vida ela seja uma régua para medir os outros, sendo que na sua própria vida não há uma realidade de tudo aquilo que você de alguma forma foi adquirindo com o passar do tempo. E por muitos anos eu tentei me aprofundar nessas leituras, nesse conhecimento sobre vida interior e etc e tal. E como isso, irmãos, às vezes nos prejudica espiritualmente, porque você começa a enfrentar algumas situações de pecado, situações de problemas com irmãos, e você verá que tudo aquilo que na sua mente é apenas um conhecimento, essas coisas, diante da realidade que às vezes você vai precisar enfrentar, não terá valor algum. E o tempo vai passando, e você vai vivendo, ano após ano, baseado apenas nessa esfera mental. E isso é perigoso também no que toca a outros, porque quando alguém se aproxima de você, você vai trazer todas as instruções para aquela pessoa apenas obtidas na sua mente, não é uma experiência de vida para você, e você vai passar isso também para outros apenas como uma informação. E assim, irmãos, durante muitos anos, eu penso que também tem acontecido na nossa história. Por isso, nós precisamos humildemente ir ao Senhor e pedir que Ele corrija a nossa maneira de viver. Nós precisamos humildemente ir ao Senhor e dizer: Senhor, a Sua palavra nos dá esse caminho, a Sua palavra tem para nós essas instruções. Por que isso é tão distante de mim? Por que isso é tão distante de minha realidade? Nós não podemos nos acomodar, irmãos, ou acharmos, como diz um cântico, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Não tem esse cântico? Às vezes nós podemos cantar tanto esse cântico e acharmos que é simples assim, mas não é simples assim. A palavra de Deus é muito clara no que toca a nossa responsabilidade diante da Sua palavra. É claro que o trabalho de edificação da igreja, das nossas vidas, é do Senhor, de fato é. Mas há uma responsabilidade que é nossa. Nós precisamos responder ao que o Senhor tem trazido a nós, para que a Sua obra seja completa na nossa vida. E vamos realmente pedir que o Senhor nos ajude, para que essas coisas, elas não sejam informações na nossa mente, como disse para os irmãos, mas que elas sejam realidades no nosso interior. E na vida, no nosso caminhar como igreja, nós vamos passando de fase em fase, né?
Há um tempo atrás estávamos na salinha do serviço às crianças, depois a gente sai, passa a estar nos adolescentes, depois já ficamos aqui nas reuniões. E o que é que tem sido introduzido como realidade no nosso espírito? O que é que tem forjado o caráter de Cristo no nosso caráter, no nosso viver prático? Essas coisas precisam nos inquietar, irmãos. Precisa nos pôr diante da parede e dizer: Senhor, será que realmente é assim? Nós simplesmente vivermos, o Senhor está fazendo a obra, é tudo muito lindo. Não é assim, irmãos. Se nós nos aproximarmos das Escrituras com os nossos corações abertos e pedir ao Senhor que Ele nos traga luz, Ele fará isso. E nós seremos confrontados com a Sua própria palavra. E nós teremos que nos curvar diante dela e em lágrimas pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e opere em nós aquilo que Ele deseja. Vamos ao texto que temos lido, que é Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, no finalzinho do versículo 8, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor está citando a parábola do semeador. A partir do versículo 9, Ele vai começar a explicar essa parábola aos seus discípulos. Mas o Senhor chama a atenção: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E paramos aqui no 15, irmãos, que diz assim, Lucas capítulo 8, verso 15: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvidos de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Eu vou repetir esse versículo. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Todos os outros tipos de solo nós já vimos aqui juntos. E o versículo 15, então, é a boa terra. E o Senhor está dizendo, explicando a parábola, né? No versículo 15 aqui, desse tipo de solo, Ele diz que aqueles que, ouvindo a palavra de bom e reto coração, esses retêm a palavra. Às vezes, eu não sei a sua experiência, mas quando eu estou lendo ou estudando algum texto, e quando vai chegar talvez no suprassumo do assunto, eu fico esperando algo muito maior, algo que seja surpreendente, e às vezes não é assim. Às vezes são coisas que nós já sabemos, são coisas práticas. E da mesma forma é aqui esse versículo 15, irmãos. Aqueles que o Senhor está dizendo que são uma boa terra, que ouvem a palavra e frutificam, são aqueles que ouvem a palavra e retêm a palavra. Aqui você não vai ter muitas palavras explicativas, você não vai ter muitos textos para poder de alguma forma colaborar com o verso em si, para poder trazer uma explicação mais apurada do assunto. Não, você não tem. A palavra aqui ela é muito clara e muito direta. Aqueles que vão responder ao Senhor são aqueles que retêm a palavra. E nós precisamos ver o que significa essa palavra reter, né? São aqueles que retêm a palavra. E quando nós lemos isso, irmãos, à luz das Escrituras e diante do Senhor,
Como disse os irmãos, nós temos que realmente nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, essa não é a minha condição. Nós precisamos nos arrepender, Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, nós sequer sabemos o que é reter a palavra. Porque os que vão frutificar são aqueles que ouvem e retêm a palavra. Não tem segredos aqui. Reter a palavra, e a gente vai ler alguns versículos, são aqueles que guardam a palavra. Reter a palavra são aqueles que meditam na palavra. Reter a palavra são aqueles que gastam tempo na palavra. Estes vão ouvir, reter nos seus corações, e o Senhor então vai conseguir produzir nele frutos. Muitos de nós temos os nossos corações agitados, nossas almas agitadas, nossa mente borbulhando em muitos pensamentos. Nós ouvimos a palavra aqui hoje, saímos, logo nos esquecemos, e às vezes caminhamos assim ano após ano. Mas você percebe que tem alguns outros que guardam a palavra, vão diante do Senhor, procuram se arrepender diante daquilo que ouviram. E eu preciso trazer uma nota muito importante aqui, irmãos, é que não pense que o Senhor ele vai falar, ministrar o seu coração apenas quando você sentir aquele arrepio, ou quando você estiver diante de uma reunião gloriosa. Não pense, irmão, não seja enganado com isso. Às vezes o Senhor ele vai falar de forma muito tranquila, às vezes na comunhão, às vezes apenas por um versículo lido numa reunião, o Senhor ele está ministrando ao seu coração. E a questão é: você tem retido essa palavra? Você tem estado atento aos movimentos do Senhor? E uma vez que Ele falar, que Ele ministrar, que Ele se mover, será que você está com sua mente pronta para, ao ouvir a palavra de Senhor, esse assunto que eu estava pensando, é isso aí que esse irmão leu? E aí você ir para sua casa, pegar aquele versículo lido ou falado, você ir diante do Senhor e dizer: Senhor, essa é a sua palavra, me ajude, Senhor. Faça com que ela seja uma realidade em mim, torne ela real na minha vida, Senhor. Eu não consigo sozinho, eu preciso de Ti. Ô irmãos, é esse coração que retém a palavra, é esse coração que o Senhor deseja, e são esses que darão frutos. Não pense, irmãos, por favor, eu preciso repetir isso mais uma vez. Não pense que na obra de edificação Deus faz e você descansa. Não é assim. Na obra de edificação Deus faz e você também faz. Na obra de edificação Deus trabalha e você também trabalha. Na obra de edificação Deus fala e você responde. Nós precisamos responder. Nós precisamos, diante do Senhor, humildemente, dizer: Senhor, eu preciso me arrepender nesse e nesse assunto. Eu preciso me arrepender nessa questão aqui. Eu preciso corrigir aquela outra ali. Você não vai conseguir encontrar, nem nas Escrituras, nem na vida dos homens maduros que você considera diante do Senhor, uma vida indisciplinada, uma vida relapsa, uma vida que simplesmente ouve a palavra, considera ou não, tanto faz. Todos aqueles irmãos que têm trilhado o caminho da maturidade são irmãos sérios, comprometidos com o Senhor e principalmente com as Escrituras. E reter a palavra, essa expressão, tem um irmão que nos ajuda a entender ela diz que, vou tentar colocar aqui com as minhas palavras para
tentar ficar mais claro possível para os irmãos. No navio, sempre, antigamente, não sei, nos dias de hoje, existia uma pessoa que ela colhia todas as informações externas, principalmente, e ela fazia nada mais, nada menos do que reter todas essas informações, e ela, com as informações recebidas, ela então corrigia a rota do navio. Ela direcionava o curso do navio até o seu destino, e essa pessoa, ou às vezes era um próprio objeto em si, que faz esse trabalho de reter, de guardar todas as informações que vêm. Essa pessoa faz isso para que o navio ele não saia do seu curso, para que ele não desvie a sua rota, para que ele não tome caminhos diferentes. E é a mesma palavra aqui. Então, ouvir a palavra e reter é nada mais, nada menos do que nós estarmos corrigindo o curso das nossas vidas pela palavra de Deus. Reter a palavra é o Senhor te trazer, como disse, uma impressão no seu espírito, ou até mesmo a palavra escrita, e aí você ouve aquilo, você vai diante do Senhor, e como eu disse também aqui para os irmãos na última vez, os puritanos eles faziam muito isso, irmãos. Quando eles ouviam a palavra, ou até mesmo quando eles estavam lendo as Escrituras, e eles encontravam alguma situação na qual a vida deles não estavam corrigidas naquele aspecto ali, eles então paravam a leitura, e eles caíam de joelho aos pés do Senhor, e eles oravam dias e dias, para que o Senhor corrigisse a vida deles naquele aspecto. Eles oravam dias e dias, para que o Senhor fosse misericordioso com ele, e então eles conseguissem caminhar diante do Senhor naquilo que eles ouviam. E nós, irmãos, às vezes somos tão resistentes, nós somos tão duros, somos tão inflexíveis, que o Senhor, e graças a Deus, porque Ele não desiste de nós, Ele fala aos nossos corações 1, 2, 3, 4, 5, inúmeras vezes. Nós continuamos resistindo e resistindo. E o Senhor vai falando, ministrando, e nós sabemos o que o Senhor deseja. Nós sabemos o que Ele quer alcançar naquela determinada área, naquela determinada situação. E nós simplesmente resistimos. E sabe por que nós resistimos? Porque nós não amamos o Senhor. Nós não amamos o Senhor. O Senhor disse: aquele que me ama, este guardará a minha palavra. Você lembra disso? Essas palavras não são minhas, é do próprio Senhor. Aquele que me ama guardará as minhas palavras. À medida em que o nosso amor pelo Senhor vai aumentando, é na mesma medida em que também vamos respondendo a sua palavra em nossos corações. Tem um irmão que diz, e é bem verdadeiro isso, que o Senhor vale o preço que nós pagamos por Ele. Se você ama o Senhor, você vai guardar a sua palavra. Só que o nosso amor, irmãos, ele é tão dividido. Nós amamos tanto mais a nós mesmos do que o Senhor. E aquilo que Ele deseja corrigir em nossas vidas precisa passar pelo caminho da humilhação às vezes. Aquilo que Ele deseja corrigir em nossas vidas precisa às vezes passar por um pedido de perdão, precisa passar por um abandono de uma determinada situação. Mas às vezes os nossos corações estão tão apegados, ou nós somos tão orgulhosos, que nós dizemos ao Senhor não. Nós resistimos o Senhor.
nós resistimos à sua palavra. E como disse, irmãos, qual que é o perigo disso? O perigo disso é nós continuarmos caminhando e simplesmente deixarmos essas coisas de lado, deixarmos essas coisas para trás. E o Senhor, Ele está nos chamando a atenção, dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor nos ajude, irmãos, para que os nossos corações tenham ouvidos capazes de ouvir o Senhor. E não nos enganemos mais, irmãos. Por favor, que o Senhor de fato abra nossos olhos. Nós precisamos, no tempo em que estamos vivendo, tempos tão difíceis, quando João, ele foi levado para a ilha de Patmos, né? Ele foi preso lá, e João, ele diz algo muito interessante. Ele entende que ele estava ali por duas coisas. Os irmãos lembram? A palavra e o testemunho. Essas foram as razões de João estar exilado na ilha de Patmos. E o que é que tem te prendido ao Senhor? Você precisa ter uma razão clara. E esse versículo eu quero ler com os irmãos, Filipenses, quando Paulo, ele estava se preparando, né, tem um registro lá em Atos, para poder perseguir os cristãos e matá-los, né, e encerrá-los em prisão. No caminho de Damasco, ele foi surpreendido por uma luz que brilhava mais que a luz do sol. E Paulo caiu do cavalo, o Senhor se revelou para ele, e naquele dia, Paulo viu o Senhor e viu a igreja. E naquele dia, irmãos, Paulo foi capturado pelo Senhor. E às vezes nós também achamos que precisamos de uma visão grande como a de Paulo. Mas a visão grande que Paulo teve, nós também já tivemos. O Senhor abriu os nossos olhos. Quantos aqui já viram o Senhor? Amém? Nós também já vimos o Senhor. O Senhor tem, por sua graça, nos revelado um pouco daquilo que Ele deseja no que toca a sua igreja. Mas quantos de nós podemos testemunhar como Paulo testemunhou? Paulo chegou para o rei Agripa, né? E ele disse: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. A visão que Paulo teve foi grandiosa, foi uma experiência única. Mas Paulo precisou responder a isso. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. E nós, irmãos, temos ou podemos dar esse mesmo testemunho? Ou você acha que simplesmente vir às reuniões, participar dos cultos, dos louvores, você acha que isso é uma resposta àquilo que o Senhor tem te mostrado? No mínimo, nós precisamos de fato perseverar, irmãos. Perseverar na leitura, na oração, no reunir, na palavra. De fato precisamos. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que vai muito além disso. O Senhor deseja muito além disso no que toca a mim e a você. Nós não somos chamados, irmãos, para sermos apenas cristãos que um dia creram no Senhor e estão vivendo a vida. Não, irmãos. Aqueles que saíram de Jerusalém, eles saíram para edificar uma cidade que estava destruída, desolada, seus muros derrubados, suas portas queimadas. Eles saíram com um fim específico. O Senhor, Ele contou com todos aqueles cujo Deus despertou o Espírito para subir e edificar. E nos nossos dias, o Senhor também deseja contar comigo e com você, para que possamos
responder aquilo que Ele tem trazido aos nossos corações. O versículo que eu quero ler com os irmãos é em Filipenses. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4. Paulo, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o apóstolo Paulo, antes Saulo. Ele era espetacular. Fariseu, hebreu de hebreu. Quanto à lei, ele mesmo diz, irrepreensível. Paulo, irmãos, ele tinha um excelente currículo. Mas ele mesmo diz, todos esses, com a palavra, desses benefícios, né? Tudo isso que eu tenho na carne. E aí, continuando, ele diz assim, o versículo 7: mas o que para mim era lucro, na carne, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você precisa ler essas palavras entendendo quem era realmente o apóstolo Paulo. Porque a essa altura aqui, irmãos, Paulo já tinha um bom testemunho. Paulo, antes, depois de todo esse relato que ele dá da sua própria vida, ele diz: olha, irmãos, eu agora considero tudo isso como perda. Eu desconsidero tudo isso por causa do conhecimento de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? É que aquela visão que ele teve de Jesus no caminho de Damasco capturou ele e fez ele mudar o curso, fez ele mudar a sua rota. Mas a visão que ele teve de Jesus não era, os irmãos me entendam, suficiente no que toca ao conhecimento de Cristo. Ou seja, Paulo viu Jesus, mas ele chegou à seguinte conclusão: esse Jesus, o que eu vi não é tudo, ele é muito mais que isso, ele é muito mais sublime, ele é muito mais alto, ele é muito mais elevado. E Paulo entendeu que o conhecimento de Cristo não tinha fim. E Paulo, ele passou a viver, à medida em que Paulo foi caminhando, ele foi conhecendo mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo e mais de Cristo. E quando chega aqui em Filipenses, ele diz: olha, eu considero tudo como perda, porque eu quero ganhar a Cristo. Como assim, se Paulo já tinha tanto de Cristo? As cartas que nós temos no Novo Testamento, quase todas são do apóstolo Paulo. Toda a herança que nós temos veio pela graça de Deus através da vida desse irmão. Quão grande era o seu conhecimento de Cristo. Mas Paulo seguiu considerando tudo como perda, porque ele tinha um foco, ele tinha um objetivo: eu quero ganhar a Cristo, eu quero conhecê-lo mais, eu quero amá-lo mais. E Paulo, irmãos, eu precisei uma vez ler isso para entender, porque eu ouvia muito dizer que Paulo é Paulo, né? Não, Paulo é Paulo. Alguém já ouviu isso? Não, irmão, que é isso, Rafa? Paulo é Paulo. Você tem que ver a sua vida. Mas quando o Senhor está dialogando com Ananias, o Senhor diz algo muito importante lá. O Senhor diz que escolheu a Paulo para ser como modelo para os gentios, para todos aqueles que haviam de crer nele.
Então, um exemplo de vida cristã individual é o apóstolo Paulo. Então, o caminho que o apóstolo Paulo trilhou é o caminho que eu e você precisamos também trilhar. É considerar tudo como perda, se é que temos alguma, né? Porque aqueles que não têm, segura com todas as forças o que não tem. Que o Senhor nos ajude, irmãos, tenha misericórdia de nós. Porque Paulo, ele tinha muito, e ele considerou tudo como perda, porque o seu objetivo era ganhar a Cristo. Ele queria conhecê-lo mais, e isso porque Paulo amou o Senhor verdadeiramente, irmãos. E o que o Senhor deseja de mim e de você é que nós também possamos amá-lo, a ponto que esse amor ele vá superando todos os outros amores que estão competindo na nossa alma. E é claro que isso precisa passar pelo operar da cruz, não é verdade? Porque à medida em que o Senhor ele vai te constrangendo, te trazendo por meio da palavra assuntos pelos quais precisam ser tratados na sua vida, você vai precisar negar a si mesmo. Você vai precisar tomar o caminho da cruz, para que quando isso for acontecendo, o Senhor ele vai te conquistando, e Ele vai quebrando essas forças, quebrando essas barreiras, e é dessa forma que vem o crescimento espiritual, retendo a sua palavra, conferindo o curso, corrigindo os caminhos errados. E isso, como disse para os irmãos, não são coisas que vai acontecer com um anjo descendo do céu. Isso é na nossa vida prática, irmãos. Isso é no nosso viver diário, no nosso ambiente de trabalho, de casa, na nossa relação uns com os outros. É dessa maneira que o Senhor deseja trabalhar em nós, não de outra forma. Não pense que apenas o falar de Deus e a resposta de Deus vai acontecer em um momento de conferência. Estamos perto aí, né? Onde o ambiente, graças ao Senhor por isso, o ambiente é celestial, é palavra, é comunhão, e você percebe que tudo fica mais fácil, você ouve mais, você responde mais. Ô irmão, mas o Senhor deseja ir muito além. O Senhor deseja te visitar quando você está sozinho. O Senhor deseja que você responda a sua palavra quando você está no seu trabalho, caminhando na rua. O Senhor deseja que você responda a Ele no mais escuro da sua alma, no mais íntimo do seu ser. O Senhor deseja que você responda a Ele. Quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, eu quero ler com os irmãos a partir do verso 14, que fala da igreja em Laodiceia. Esse livro de Apocalipse, os capítulos 2 e 3, o Senhor ele traz sérias advertências a 7 igrejas, e para todas elas o Senhor também diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E antes, irmãos, de Apocalipse capítulo 2 e 3, nós temos o capítulo 1, versículo 1, que ele é importante para nós entendermos o capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse ele não começa falando de todas aquelas coisas que em breve hão de acontecer, não é? O dragão, os terremotos. Já pensou se Apocalipse já começasse assim? Mas eu penso que
Eu penso não, com certeza, é obra do próprio Espírito Santo querer nos mostrar algo, porque o capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse começa dizendo o seguinte: revelação de Jesus Cristo. É assim que começa o livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Sem a revelação de Jesus, ninguém vai suportar o que há por vir. Ninguém, irmãos. Lendo, quando estava compartilhando com a gente, ele trouxe, uma advertência muito séria a respeito do tempo do fim, onde o amor de quase todos se esfriará, e de fato isso é uma realidade, e tantas outras coisas que já estão prestes a acontecer. E a única saída para mim e para você é uma revelação maior de Jesus Cristo. É que o Senhor nos revele um pouco mais das suas virtudes, da sua glória, da sua beleza. O livro de Apocalipse começa, a revelação de Jesus Cristo. E João, ele vai ter uma revelação do Senhor Jesus. Nós não vamos ler aqui, mas ele vê o Senhor com os seus pés, como bronze polido, seus olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Então, e aquela revelação que ele tem ali é do Filho do Homem, é aquele que tinha sido morto, agora estava vivo pelo século dos séculos. Então, depois que ele tem essa visão completa, clara, da pessoa e das glórias de Jesus, é que João então agora ele está preparado para que esse livro fosse aberto e todas essas outras coisas então fossem reveladas a ele. E como eu disse, irmãos, isso é muito significativo. Nós não temos como, irmãos, enfrentar o que há por vir se nós não estivermos com os nossos corações nele. Nós não temos como enfrentar o que há por vir, a onda de esfriamento espiritual que de fato vai assolar toda a humanidade, se os nossos corações não estiverem aquecidos e escondidos em Cristo Jesus. E o Senhor, irmãos, Ele é o mais desejoso em se revelar para nós. Ele é o mais desejoso. Ele deseja tanto se revelar para nós. E o Senhor, Ele traz a advertência, como disse, às 7 igrejas. E aqui na igreja em Laodiceia, eu quero ler com os irmãos, a partir do verso 14, Apocalipse 3,14. A anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim como és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós já ouvimos diversas vezes que a carta em Laodiceia, ela é, digamos assim, aqueles que talvez estavam trilhando o caminho de Filadélfia, mas a soberba, o orgulho foi entrando nos seus corações e eles chegaram a esse ponto aqui, a esse nível
E se você, irmãos, ler esses versículos de trás para frente, nenhum de nós teria condição de descrever a condição de Laodiceia como o Senhor Jesus descreveu, não é verdade? Porque Laodiceia, ela é aquela igreja que dizia: eu estou rica, eu estou abastado. Nós temos a palavra, nós temos tudo, nós não precisamos de nada, não precisamos de mais coisa alguma. Nós já alcançamos o nível máximo de tudo. E o Senhor, quando olha para Laodiceia, o Senhor está dizendo: vocês estão em uma condição tão deplorável que eu já nem estou mais entre vocês e vocês não perceberam. Eles tinham a palavra, mas não tinham o espírito da palavra. Eles tinham o conhecimento, mas eles não tinham a vida do conhecimento. Eles tinham, como disse para os irmãos, as informações apenas sendo trabalhadas em suas mentes. Não havia realidade espiritual. Não havia realidade espiritual. E eles eram orgulhosos. Não precisavam de mais ninguém. Não precisavam de mais nada. E o Senhor está dizendo: olhe, eis que estou à porta e bato. Graças ao Senhor por essa preciosa atitude do Senhor Jesus. Porque Ele nunca, irmãos, graças a Deus por isso, a gente vai encontrar isso de Gênesis e Apocalipse. O Senhor nunca desiste de nenhum dos seus, nunca. Não importa a nossa condição de vida, a nossa condição espiritual. O Senhor não é como nós. Se eu for rejeitado, eu também vou rejeitar. O Senhor não é como nós que damos o troco. Mas o nosso Senhor, Ele foi rejeitado pelos seus, mas Ele continua amando os seus. A igreja em Laodiceia colocou o Senhor para fora. E esse Senhor, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele. Ele não vai entrar e trazer repreensões, ainda que ele faça isso. Mas o desejo do Senhor é se revelar para nós, irmãos. O desejo do Senhor é que nos voltemos para Ele. E essa carta em Laodiceia, ela é um grito para os dias em que nós estamos vivendo. E nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Nós precisamos, de forma muito sincera, ir diante do Senhor e dizer: Senhor, nosso coração está cheio de orgulho, porque nós, irmãos, às vezes comentamos quando estamos na comunhão, nós não gostamos mais de ouvir repreensões. Quando alguém vem a mim para poder falar algum assunto, eu digo: não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já conheço. Quem é você para me ensinar? Ou às vezes nós ouvimos os outros julgando. Deixa eu ver se aquilo ali que está sendo dito, se é assim mesmo, vou conferir nas Escrituras. Porque de alguma forma nós achamos que sabemos tudo. E essa condição, irmãos, ela é tão ruim, ela é tão negativa,
porque o Senhor diz: quem deras fosse frio ou quente, porque são dois extremos que algo precisa acontecer, não é verdade? Quando você chega no limite do limite de algo, só uma outra coisa acontecendo para você sair daquela zona. E é isso que o Senhor está querendo dizer aqui. Olha, quem deras fosse frio ou quente, mas a sua condição, você não é nem frio nem quente, você é morno, você é impenetrável. Essa é a sua condição espiritual. Mas mesmo assim, eu estou aqui pronto para poder, se você abrir a porta, eu vou entrar e nós vamos cear junto. Eu quero aquecer seu coração. Eu quero de novo que os seus olhos sejam abertos, para que você de novo possa me ver e se voltar para mim. Aconselho-te que de mim compres ouro. Está vendo que precisa de uma resposta de nossa parte? Precisa que haja uma responsabilidade de nossa parte em atender às advertências e instruções que o Senhor está trazendo. E essa era a condição de Laodiceia, irmãos. E para todas as igrejas, eu sei que você já sabe disso, o Senhor diz: aquele que vencer. E aqueles que estão vencendo em cada uma dessas assembleias são aqueles que têm ouvido e respondido à voz do Senhor. Estes são os vencedores em cada uma dessas igrejas citadas aqui. São aqueles que ouvem e respondem ao Senhor. E nós queremos estar no rol dos vencedores, sem estarmos atendendo e respondendo ao Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser compreendida de forma racional. A palavra de Deus precisa ser compreendida de forma em que os nossos conceitos eles sejam realmente quebrados, porque a religião, muitas vezes, ela vai criar uma barreira tão grande na nossa mente, que vai nos levar por um caminho de trevas, entendendo nós que estaremos na luz. Como é que eu posso colocar isso para os irmãos? Às vezes, irmãos, nós podemos caminhar em trevas, mas enganando tanto a nós mesmos, que esse caminhar nosso, nós vamos trilhar um caminho onde, por causa da palavra de Deus, o que ela diz, o que ela faz, e nós a conhecemos, a gente vai meio que burlar a nossa própria consciência. Vou dar um exemplo muito prático aqui, é no que toca às reuniões da igreja. Às vezes, irmãos, principalmente a reunião do Partido do Pão, às vezes nós queremos vir para as reuniões do Partido do Pão apenas por causa dos outros, ou apenas para apaziguar a nossa mente. Poxa, eu preciso reunir, eu tenho que ir, porque senão fulano ou tal irmão vai me chamar a atenção. Nós precisamos nos reunir, irmão, porque o Senhor nos conquistou. Nós precisamos estar diante da mesa do Senhor, porque é um mandamento dEle, e porque Ele nos amou. O nosso coração de reunir precisa ser esse. E às vezes é essa a condição que nós colocamos o Senhor do lado de fora. Às vezes eu ouvi um irmão dizer uma vez que nós podemos caminhar ano após ano na esfera da alma. E eu falei, isso não é possível. Não é possível. Mas é possível, irmãos. Nós podemos enganar tanto a nós mesmos, que nós podemos caminhar tantos anos do lado bonzinho da nossa alma, que a gente vai conseguir enganar todo mundo, irmãos, menos o Senhor da glória. E
o Senhor vai estar olhando para nós, para as nossas atitudes, e Ele vai estar nos reprovando. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que a sua palavra, ela possa cair em boa terra, ela ser trabalhada em nossos corações, e humildemente pedir que o Senhor corrija os lugares mais escuros do nosso ser. E ela tem poder para fazer isso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela, na verdade, é a única capaz de fazer isso. Divide alma de espírito. Nós não conseguimos discernir isso. Nós podemos nos levantar na alma, louvar na alma, cantar na alma, servir na alma, e nós podemos olhar para aquele irmão e dizer: olha, aquele irmão está bem, viu, no Senhor. Mas é pura esfera da alma, irmãos. E a palavra de Deus, ela pode dividir isso muito bem. E precisamos responder a isso. E já vamos finalizar. Existe uma preocupação que precisa haver em cada um de nós, é que à medida em que a volta do Senhor se aproxima, veja se essa não é a sua experiência, a nossa experiência, né? À medida em que a volta do Senhor se aproxima, e nós ficamos mais cientes de tantos acontecimentos, tantas profecias que elas estão se cumprindo, e essas coisas, às vezes, até abalam nossos corações. Nós ficamos, às vezes, até emocionados com isso. Mas também na mesma proporção em que vamos ficando conscientes de tudo isso, é na mesma proporção que às vezes nós pensamos em às vezes desistir, olha para a igreja, só vê problemas, só vê dificuldade. Ou seja, são dois polos muito diferentes. Será que você não tem recebido todas essas informações de forma errada? Eu falo não as informações em si, mas será que você não tem aplicado, acho que essa é a melhor palavra, será que você não tem aplicado isso de forma errada na sua maneira de viver? Porque, irmãos, todas as profecias, o cumprimento dela, o anúncio do Senhor em relação ao seu retorno, tudo aquilo que Ele deixou registrado para nós, é para que eu e você, ao ouvirmos essas coisas, a gente diga: o Senhor está às portas, precisamos nos arrepender, precisamos ser corrigidos. E por que às vezes a palavra vem a nós e nós temos uma atitude apenas superficial? Será que essa palavra, em que tipo de solo ela tem caído? É uma revelação maior de Jesus Cristo que vai capturar as nossas vidas. É uma revelação maior de Jesus Cristo que vai fazer nos voltarmos para Ele e realmente, irmãos, entendermos que nós estamos no tempo do fim. E infelizmente, muitos de nós estamos dormindo. Estamos vivendo como que se a volta do Senhor não fosse agora, ainda vai se demorar muito. E o Senhor, Ele continua de novo, chamando a nossa atenção. E tudo que Ele deseja é que os nossos corações respondam à sua vontade. E não nos esqueçamos que na vida da igreja nós sempre teremos os 3 estágios: adultos, jovens e crianças. É claro que você nunca vai ter todos respondendo ao Senhor de uma forma linear,
Mas como é importante que aqueles que têm entendido bem aquilo que o Senhor deseja, como é importante que esses respondam, para que outros que estão no meio, no processo desse percurso, eles olhem para aqueles que têm entendido o Senhor e têm respondido o Senhor, e encontrem neles bons exemplos, para que esses também sejam encorajados a fazer o mesmo. E é isso, irmãos, que o Senhor deseja fazer entre nós. E é triste, às vezes nós estarmos caminhando por anos e nós não sermos um exemplo para a vida do outro. É triste, às vezes, nós estarmos caminhando por anos e anos, servindo o Senhor, e você se aproxima do irmão ou da irmã e você não consegue encontrar algo de Cristo para que você seja alimentado, encorajado. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos desperte no nosso espírito. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e que possamos cair aos seus pés em arrependimento. Não é tempo de alegria, irmãos. É tempo de arrependimento. É tempo de nos arrependermos diante do Senhor de todos os nossos maus caminhos, endireitar as nossas veredas e pedir que o Senhor jorre luz nas nossas trevas, para que Ele avance no nosso meio, porque é isso que Ele deseja fazer. No início, quando começamos a compartilhar aqui, eu falei com os irmãos algumas aparições do Senhor, a sua visitação a Abraão, aos discípulos no caminho de Emaús. E o Senhor, Ele continua desejoso em nos visitar. Ele continua desejoso em vir até nós e fazer algo que nós esperamos que aconteça. Talvez alguns irmãos aqui tenham esperado por alguns anos uma visitação do Senhor. Talvez alguns irmãos aqui tenham estado como aquela mulher do fluxo de sangue, que a sua vida está se esvaindo, ninguém vê, ninguém conhece, ninguém sabe. E às vezes o nosso clamor é que o Senhor, Ele apareça para nós. E a boa notícia, irmãos, é que o Senhor, Ele é o mais desejoso em fazer isso. Ele não quer que você fique esvaindo a sua vida. Ele não quer que você continue na sua prisão mental. Ele não quer que você continue preso ao pecado. O Senhor não deseja isso. O diabo sim. O diabo quer nos manter aprisionados. O diabo quer nos manter cabisbaixo. Mas o Senhor deseja nos erguer. O Senhor deseja nos levantar. Porém, eu não sei te explicar o porquê, mas nesse tempo, o Senhor, Ele faz isso de forma muito suave. O Senhor, Ele não faz isso de forma agressiva. Nós precisamos aquietar os nossos corações e entender quando o Senhor está no nosso meio e o que é que Ele deseja fazer. Se nos conduzir ao arrependimento, nós precisamos entender isso e dizer: Senhor, opere em mim. E não sairmos agitados. Como dizia um irmão, se a pomba pousar e você fizer um movimento, você pode assustar a pomba e ela vai voar novamente. Nós precisamos aquietar nossa alma diante do Senhor. Nós precisamos permitir que tenha uma boa terra, para que o Senhor venha, nos visite, nos corrija, nos traga arrependimento. É necessário, irmão, que se tenha um ambiente para que o Senhor opere aquilo que Ele deseja operar. E cada um de nós, eu que estou falando, os irmãos que estão ouvindo, todos nós somos responsáveis por isso. Todos nós, irmãos. Se o Senhor está pedindo para que algo seja corrigido na sua vida, e você tem resistido e relutado,
você pode de alguma forma estar sendo um empecilho, um impedimento para a visitação do Senhor de forma mais plena, mais visível e mais real. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude e possamos cair aos seus pés em arrependimento. Nós precisamos de arrependimento, para que Ele faça aquilo que está no seu coração. E não nos esqueçamos, a palavra de Deus é um instrumento pelo qual Ele deixou na igreja. A palavra de Deus é a ferramenta que pode nos lavar, pode nos conduzir ao arrependimento, que pode corrigir os nossos caminhos. Então não menosprezemos a profecia, não menosprezemos as Escrituras, não menosprezemos o tempo de leitura com a sua palavra. Não menosprezemos, irmãos. Precisamos estar atentos para que possamos encontrar o Senhor, para que Ele então opere aquilo que Ele deseja, pela sua graça, realizar nas nossas vidas. E que o Senhor realmente nos ajude, irmãos. Eu sei que há muitos de nós que às vezes ainda temos muita dificuldade de entendimento no que toca algumas questões ligadas à libertação, no sentido de estar preso a alguma determinada situação, experimentar a vitória em Cristo para isso. Mas precisamos realmente ir à palavra do Senhor, irmãos, e entendê-la de fato como ela é. Porque quando nós vamos às Escrituras para poder entender essas coisas, às vezes o assunto é tão prático na palavra. Nós complicamos tanto, mas o assunto é tão prático. E na verdade nós precisamos entender que o que está por detrás dessas barreiras que às vezes nos impedem de sairmos de determinada situação é nada mais nada menos do que coisas que são criadas na nossa mente apenas. É como aquele leão que está preso apenas com uma cordinha ligada à cadeira. Os irmãos já viram, né, esse desenho não, né, essa ilustração? E aí o leão, ele olha para aquela cordinha e ele se sente preso àquilo ali. Ele acha mentalmente que aquela cadeirinha pesa muito mais que ele, e ele não consegue se libertar daquilo. E às vezes, irmãos, essa é a nossa condição. Às vezes nós estamos presos por uma determinada situação, que aquilo é tão grande na nossa mente, e nós não conseguimos sair daquilo para poder experimentar algo novo em Cristo. É por isso que precisamos da palavra de Deus, porque ela pode penetrar na nossa mente, quebrar todos os sofismas, quebrar todas as barreiras mentais, e então experimentarmos libertação em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos das Escrituras. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Que o Senhor realmente nos ajude e tenha misericórdia de nós. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a ver além da letra, Senhor. Abra de fato nossos olhos espirituais e nos ajude a compreender esses assuntos pelo Seu Espírito, para que o Senhor alcance em nós aquilo que o Senhor deseja. Nós colocamos a Tua palavra lida e falada em Tuas mãos, e que apenas aquilo que é de Cristo, ó Senhor, possa ser trabalhado em nosso interior, para que o Senhor avance um pouco mais em nossas vidas. Pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.